Bom, gente, agora olhamos para o nosso cenário local, porque pelo terceiro dia seguido, o Tesouro Nacional voltou a intervir no mercado de títulos públicos. A estratégia é dar suporte ao mercado e garantir o bom funcionamento das negociações. No leilão realizado hoje, o Tesouro recomprou 4.420.000 títulos do tipo NTNF. São papéis com vencimentos em 2033 e 2035. E é importante dizer, gente, que a atuação do Tesouro nos últimos dias já soma mais de 40 bilhões de reais. Essa é a maior intervenção em pelo menos 13 anos, acima até mesmo do período da pandemia. Segundo, então, o Tesouro, o objetivo é reduzir a volatilidade e evitar impactos mais fortes na economia. Vamos repercutir um pouco mais sobre esse cenário com Marília Fontes, economista-chefe da Nord, que vem conversar com a gente agora. Tudo bem, Marília? Bem-vinda mais uma vez, uma boa tarde para você. Tudo bom, Muriel? Obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que agradece pela presença, como sempre. Eu queria muito saber a sua percepção desse cenário. Terceiro dia com leilões e é a primeira vez nesse cenário em mais de 10 anos. Portanto, como é que você enxerga isso? Faz sentido esse movimento? Sim, faz sentido. É uma atuação que o Tesouro faz quando você tem momentos de estresse. É importante dizer que o mercado de títulos públicos é um mercado onde o Tesouro vende os seus títulos e o mercado inteiro recompra. Então, é um mercado de uma via só, né? Você tem muita compra de títulos públicos, principalmente esses de longo prazo. E num momento de estresse, você não tem o comprador final. Você tem todo mundo querendo reduzir as suas exposições a títulos públicos sem o comprador final para fazer o contraponto. Então, provavelmente o que o Tesouro percebeu é que tinha muita gente querendo vender esses títulos, e se eles vão a mercado vender com um volume muito grande, eles acabam estragando o preço, né? Eles acabam fazendo com que a pressão vendedora seja muito grande, o preço do papel cai bastante, o que significa que as taxas sobem muito, e é o que a gente chama de mercado disfuncional. Ele acaba perdendo o preço, perdendo a noção do qual é o valor justo. Então, nesse momento, o Tesouro entra, fala, olha, quem quer vender, eu recompro, garante um volume grande, e aí o mercado se estabiliza com os grandes vendedores já satisfeitos em reduzir o risco da sua posição. É algo que ele faz não só no Tesouro, é algo que ele faz, o Banco Central faz no câmbio também, quando você tem grandes movimentos aí no câmbio, e serve para trazer estabilidade, para deixar o mercado mais funcional mesmo, então acho que é super bem colocado. E aproveito justamente para te perguntar, Marília, qual que é o impacto dessa operação na curva de juros num longo prazo? O que aconteceu logo depois do anúncio do leilão foi um início de normalização das taxas. Então, a gente viu a taxa, por exemplo, do pré-fixado 2031 batendo mais de 14%. Era um título que há algumas semanas atrás estava sendo negociado a 13%, então foi uma alta muito intensa. E logo depois dos anúncios, essa taxa já se normalizou, caiu abaixo do 14%, agora está em torno de 13,80%. Então, foi um movimento que acalmou de fato as taxas de juros, reduziu essas taxas de juros para níveis sub-14. Então, foi um impacto positivo também de redução de taxa. E aí, aproveito para te perguntar justamente como que isso afeta quem investe em tesouro direto, que pode estar acompanhando isso e pensando qual que é o impacto nesse caso para mim. Pois é, o mercado inteiro, por conta do início da queda da Selic programado para hoje, né, o mercado inteiro estava muito ansioso para o início da queda, e geralmente, quando você inicia um ciclo de queda, o mercado começa a investir mais em títulos com componentes pré-fixados. Por exemplo, o título pré-fixado e o título IPCA+. São títulos que, quando as taxas de juros caem, eles oferecem ganhos de marcação a mercado. Você pode ganhar um título com uma taxa de 14, você pode acabar ganhando naquele ano 20, 30 ou até 40% quando você tem um ciclo de queda de juro relevante. Então, como a gente estava se aproximando de um ciclo de queda, o mercado veio se posicionando com mais vontade nesses títulos de longo prazo. E o estresse da guerra, aumento de preço de petróleo e aumento das taxas pré-fixadas fez com que esses investidores
tivessem prejuízo momentâneo de marcação a mercado. Então, as taxas subiram, o preço desses papéis caíram. Com essa atuação do Tesouro e a normalização das taxas, esse prejuízo se reduz bastante. Então, agora a taxa está muito próxima ou parecida do que negociou na média dos últimos 3, 4 meses, que é em torno de 13,80, 13,5. E com isso os investidores estão só acumulando, digamos assim, a rentabilidade, o juro, sem grandes prejuízos. Então, acho que é assim que o mercado está se posicionando, né? Uma grande parte do mercado aplicada em juro, ansiosa para o início do ciclo de queda. Em compensação, no meio desse caminho aí tinha uma pedra, que foi todo esse evento, né, da guerra e do aumento de preço do petróleo, colocando em xeque os possíveis ganhos futuros desse tipo de operação. Perguntar se existe algum limite nessa operação, num nível que não afete a credibilidade. Tem algum limite nesse caso? Como é que você enxerga? Tem um limite. O Tesouro ele tem cerca de 6 meses, mais ou menos, de liquidez. Então, ele aguentaria 6 meses sem emitir novos, sem rolar a dívida, né, sem fazer leilão dos títulos do Tesouro, mas com essas recompras, esse caixa vai diminuindo, porque ele não só não está emitindo seus títulos, como está recomprando alguns títulos de mercado, com bilhões aí, 43 bilhões de recompras. Então, o caixa vai se reduzindo para 5 meses, para 4 meses, vai chegar um momento que você não pode continuar com essa estratégia. Então, ela só funciona realmente no momento de pico, num estresse muito grande, e depois espera-se uma normalização do mercado. Caso isso não acontecer, o Tesouro não vai conseguir continuar fazendo esse tipo de estratégia. Eventualmente, ele vai ter que voltar a fazer os leilões de venda de títulos para conseguir tranquilamente financiar a dívida pública. Então, tem um limite, sim, esse limite é o caixa que ele precisa usar para refinanciar essas operações. E Marília, aproveito que a gente está nessa super quarta para entender qual que é a posição de vocês aí na Nord, olhando para o cenário de juros aqui no Brasil. Vocês estão no caminho de que vai cortar 0,25, 0,5 ou então talvez um caminho de 100 cortes? Como é que vocês enxergam? Olha, a gente acredita que o cenário mais provável é um corte de 0,25, principalmente porque ele já sinalizou esse corte. O mercado inicialmente esperava corte de meio, a gente achava que ele ia mais para o meio, mas com tudo que aconteceu, acho que ele vai escolher ser mais conservador e ir para o corte de 25, com um cenário alternativo, em ele seguindo com estabilidade, seguindo com o Selic a 5, a 15%. O que eu vejo também é que várias coisas aconteceram que também prejudicam o cenário prospectivo para a inflação. Então, aumento de preço de petróleo, aumento da gasolina, aumento do diesel, tudo isso impacta muito na nossa inflação, no nosso IPCA. Possível greve dos caminhoneiros, né? Também é algo que impacta a frete, impacta o preço dos alimentos. Então, se ele optasse por não cortar a Selic no momento atual, seria uma decisão totalmente válida e justa para o que a gente está vivendo agora. Então, acho que, por um lado, ele se comprometeu, então acho que ele cairia 25 e adicionaria uma linguagem de cautela extra para o mercado não precificar os 50 na próxima. Por outro lado, eu acho que se ele também não caísse nada, também ia estar de bom tom, falando que ia olhar um pouco mais para depois tomar as decisões dele. Então, meu cenário básico é 25, com o alternativo sendo manutenção. Perfeito. Marília Fontes, economista-chefe da Nord, também apresentadora aqui do CNN Money, Resenha do Dinheiro. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui, viu? Bom trabalho. Obrigada a você, Muriel, e aproveito para deixar o convite também para todo mundo assistir o Resenha do Dinheiro no CNN Money, toda sexta-feira às 19 horas, com muito conteúdo legal. Maravilha, tá feito o convite. Obrigada.